sublime graça, sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui na Tua presença, neste lugar, purifica e santifica este lugar e dá-nos a presença do Espírito Santo para vivificar a Tua palavra e trazer todas as bênçãos das quais temos necessidades. No nome santo de Jesus Cristo. Pai, envia o grande Espírito Santo para vivificar a Tua palavra na nossa vida, todo o tempo que aqui vivermos. Abençoa todo o seu povo espalhado em toda a terra, respondendo o clamor e as necessidades de cada um. E abençoe todas as reuniões que pertencem à Tua adoração, daqueles que procuram Te adorar em espírito e em verdade, em toda a nação e no mundo. Todas as reuniões neste nível, que sejam visitadas pelo Espírito Santo e abençoadas, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe a nação de Israel, especialmente o remanescente de Israel, 144 mil. Pai, abençoa-os grandemente, e todos estão em Tuas mãos, em Teus cuidados, todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. O meu caloroso abraço a todos vocês e o meu cordial Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ler o Salmo de número 34. Versículo 15 do Salmo de número 34, começando com o versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos, repetindo o verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra
de todas. Amém. Podeis vos assentar. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com cada um de nós, não é? Nós temos aqui então uma escritura e tanto para considerarmos. Você passará por provas e aflições. Ponha isso, Kelvin, como tema. Cadê você? Você passará por provas e aflições. O crente segue em frente. Quando fala crente, é um verdadeiro crente. Vamos dizer, um crente cristão. Não é somente um crente que crê em alguma coisa. Porque qualquer um que crê em alguma coisa, ele é crente daquela determinada coisa. Mas o crente genuíno, o crente cristão, segue em frente. Mas o pensamento tônico, a frase tônica, para quem não sabe o que é uma frase tônica, é a mais destacada, a mais forte. Então a frase tônica: você passará por provas e aflições. Não adianta pensar diferente, não tem jeito. Todos os filhos que vêm a Deus têm que serem provados, castigados, e para eles demonstrar ao mundo que não são deste mundo, mas que são do reino celestial. Nós temos aqui, possuindo as portas do inimigo. Eu atrasei um pouco para vir hoje, mais um pouco, né? Que estava ali despedindo as visitas que vieram. Tem compromisso amanhã bem cedo, então não puderam ficar para a reunião da noite. Eu gostaria que eles ficassem, porque o assunto é muito apropriado nesta noite para todos os que creem, especialmente para todos aqueles que estão passando por lutas, por provas, por dificuldades. A verdadeira tendência do ser humano é reclamar. Reclama de uma coisa, reclama de outra coisa, reclama, murmura. Só que vocês devem lembrar que eu já preguei aqui várias vezes, e eu disse que o povo de Israel morreram todos no deserto, com a exceção de 2 que saíram ali da escravidão, e a nova geração que nasceu no deserto. Mas aquela geração que saiu do Egito, morreram todos no deserto por murmurar. Você sabe o que é murmurar? É reclamar. Reclama de tudo. Se faz muito sol, reclama. Se chove muito, reclama. Se faz frio, reclama. E reclama de tudo. Se não dá certo alguma coisa, reclama. Se as coisas não saem como a pessoa quer, já conta para um, conta para outro, conta para aquele outro, enfim. A pessoa que reclama, ele sofre e faz muitas outras pessoas sofrerem. Que envolve família. Um filho que vive só reclamando, só murmurando, fere o coração da sua mãe, do seu pai, fere o coração da família, porque reclama tanto que a mamãe fica com dó dele, com dó dela. A mamãe, o papai, a família, coitadinho dele, coitadinha dela, está passando por isso, passando por aquilo, passando por provas. Mas, gente,
Somos crentes cristãos ou não somos crentes cristãos? Ou apenas dizemos que somos crentes? Porque está bem claro aqui, olha. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem livra os justos de suas aflições não é o papai, não é a mamãe, não é a esposa, não é o marido, não é o filhinho, não é a filhinha, não é o salvador da pátria. Quem livra os justos das aflições é o Senhor, é Deus. Portanto, não vale a pena você reclamar, murmurar, ficar mostrando as roupas sujas da sua casa para o vizinho. Você vai pôr as pessoas em angústias também, em sofrimentos também. Existe um provérbio bem conhecido: roupa suja se lava em casa. Olha, eu quero dar um testemunho próprio. Eu me casei com 23 anos de idade, e há alguns meses, completei 23 anos no mês de fevereiro, me casei no mês de julho. 23 meses e 23 anos e alguns meses. Desde que eu me casei, eu nunca dei trabalho para minha família. Nunca reclamei para minha família. Eu nunca pus a minha família para sofrer. Eu enfrentei a vida com Cristo. Passei por pedaços difíceis, passei pelo vale da sombra da morte, mas eu nunca reclamei para o meu familiar. Até porque eu tomei a decisão de ficar distante do meu familiar. Me casei em 79, no ano de 81 eu já me mudei para Sorocaba, e já fazem mais de 40 anos. Eu nunca coloquei meus pais, meu pai, meus irmãos, minha família, a par dos meus sofrimentos. Eu sofria calado, passei por lutas, problemas, com 6 filhos pequenos. Eu nunca reclamei para quem quer que seja. Agora eu vejo o povo reclama demais, o povo murmura demais. Chega ao ponto de reclamar que não tem o que comer em casa, não tem o que beber em casa. Isso é uma falta tão grande de determinadas pessoas. Meu Deus, biblicamente falando, está bem claro. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não precisa mais nada. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, ou seja, os ouvidos do Senhor, atentos ao seu clamor. Quando você estiver passando por lutas, problemas, dificuldades, você está passando luta com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu marido, fale com ele que pode te ajudar. Somente Deus é que pode te ajudar nestas horas escuras da vida. No vale da sombra da morte, clama por ele, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. No versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. É promessa. O Senhor livra os justos de todas as suas angústias. A falta de emprego é angústia, é angustiante. Doenças e aflições são coisas angustiantes. Mas veja, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são, vamos dizer juntos? Muitas são. Eu quero todos falando bem forte.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se você crê nisso de coração, tudo vai ser diferente. A gente ouve tantas murmurações, tantas reclamações, que eu não sei como que Deus vê estas murmurações. Uma coisa eu afirmo: o profeta disse que Deus não perdoou Israel no deserto por murmurar, por reclamar. Olha, Deus já provou para você que Ele é bom. Você que não percebe a bondade de Deus, mas Ele é muito bom. Ele é bom demais. É nós que somos muitos ingratos. Sabe o que é ser ingrato? É não ter gratidão. E a pessoa, quando tem gratidão, ele agradece por tudo. E a Bíblia nos orienta que devemos dar graças em tudo. Graças a Deus. Até mesmo pelas doenças e aflições. Talvez você pense, é o diabo que colocou isto em mim. E realmente é. Só tem um detalhe: o diabo não pode fazer nada com você se Deus não permitir. Então, todo sofrimento, todas as angústias e aflições que vêm sobre você, Deus está permitindo. Portanto, eu digo, não adianta você reclamar, não adianta você murmurar, muito menos reclamar para outro ser humano. Se alguém perceber o teu sofrimento, ele vai orar por você. Se alguém perceber que você está sofrendo, passando por dificuldades, esse alguém vai te socorrer. Mas não precisa você dizer: estou passando por isto, estou passando por aquilo, estou passando por aquilo outro. Não é uma boa coisa. Não são boas atitudes reclamar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações. Isto não é suficiente para você? Aí você diz: mas eu não sei se eu sou justo. Por você mesmo, você não seria nunca um justo. Mas você é representado por Cristo. A morte, o sacrifício de Cristo, te dá condições para você tomar a posição de um cristão justo, de uma cristã justa. E eu, para ser justo, eu quero agradecer a todos os irmãos que telefonaram para mim, mandaram mensagem de texto, me parabenizando o meu aniversário. Olha, eu completei 66 anos. 66 é 2 números 6, não é? Mas se você inverter os dois números, dá 99. Eu vou alcançar esse 99. Eu vou fazer esse 66 virar de ponta cabeça. Isto é, se o arrebatamento não acontecer antes. Mas eu creio que eu vou inverter os 66 para 99. Aí até me lembro, as 99 para Jesus não basta. Não é? Está faltando uma. Gente, vamos lá. Larguemos mão, ou seja, paremos, deixemos de lado as murmurações. Existe pais de família, mães de família que reclamam porque tem 2, 3, 4 filhos ou mais. Meu Deus, reclama por quê? Não casou? O casamento não é para isso? Reclamar?
Eu vou dizer mais, eu vou mais além. Tem pai e tem mãe que quando sabe que está vindo mais um filho, ficam bravos, ficam nervosos. Isto custa caro, gente. Isto custa caro. O meu irmão mais velho teve 12 filhos. E eu só tive a metade, 7, porque a minha primeira faleceu. Mas por mim eu teria mais. Mas sabe aquela história? Eu não aguento mais, eu tenho que operar, ou meu marido tem que passar por uma cirurgia. Que coisa fora do normal. A mulher não quer mais filho, mas também não quer operar. Ela quer que o marido se submeta a uma cirurgia, a vasectomia. Isso está errado. Quem que tem que operar, se é o caso, é a pessoa que precisa. Porque nós somos mortais. A qualquer hora o marido fica viúvo. E ele pode contrair um segundo casamento. E se ele não puder mais ter filho? Ou vice-versa. Por isso essa questão de cirurgia, para não ter mais filhos, para não ter mais família, o cristão tem que pensar bem sobre isso. Porque o propósito de Deus com relação aos seres humanos aqui na terra, Ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos. É assim que a Bíblia diz, ainda disse mais: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Agora a mulher tem 2 filhos, já não quer mais, tem um, já não acha que é difícil, tem 2, não quer mais, tem... Gente, tomemos cuidado. Deus vai pedir conta para cada pessoa que tentou recusar um filho, que ficou bravo, esbravejou quando soube que o filho estava vindo. Eu já fazia sempre o contrário. Quando eu sabia que mais um filho estava vindo, eu colocava meus joelhos no chão e dizia: Senhor, eu dedico mais este filho para o Senhor. Eu dedico mais este filho para o teu reino. E fica aquela confusão. Eu quero uma menina, eu quero um menino. Meu Deus, quem determina é Deus, não é a mulher, não é o marido. E na hora de pôr o nome então no filho e na filha, dá briga no casal. Eu fico sempre observando, eu digo para vocês, eu fico de antena ligada, observando tudo o que acontece. E na Bíblia não tem nome para os filhos mais. Não tem nome para os filhos, para as filhas. Eu duvido, se eu tivesse 50, 100 filhos, eu teria 50 ou 100 nomes bíblicos. E original, viu? Original, como está na Bíblia, sem aumentar nada, sem aumentar nenhuma letra. Mas hoje em dia, os brasileiros, quase que de um modo geral, querem colocar filhos com nomes estrangeiros, com letras estrangeiras. Eu fico meio que preocupado com isso. Gente, nós temos que honrar a nossa terra, a nossa nação. Devemos dizer: sou um patriota, sou um brasileiro de coração. Eu não preciso de nada do estrangeiro. Eu não preciso de importar nada de fora. Eu tenho tudo no reino de Deus. Será que vocês entendem? Vocês entendem? Olha, nunca passou pela minha cabeça eu estar falando isso para vocês hoje. Você precisa ser um crente cristão, saber o que você faz, saber por onde você anda. O irmão Brana disse: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Diga-me que classe de literaturas você gosta de ler, e eu te digo quem tu és. Diga-me que classe de música você gosta de ouvir, e eu te digo quem tu és.
Então aquilo que você olha, aquilo que você ouve, a maneira que você age, você já demonstra o que você é. Olha, não podemos jamais servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você tem que servir a Deus 100%. Ou para de dizer que é cristão, é a melhor coisa. Você diz que é cristão, você diz que é cristã e vive de acordo com o mundo, você está mentindo que é cristão. Você tem que ter comprovações que você é um cristão. Na sua maneira de viver, sua maneira de agir, etc. Vamos observar algumas coisas. Qual que é o tema desta noite? Quem se lembra? Viu como que vocês esquecem facilmente? Qual que é o tema desta noite, Kelvin? Você passará por provas e aflições. Qual é o tema desta noite? Vamos, pode falar alto. Você passará por provas e aflições. Esse é o profeta que está falando. Não tem como você querer escapar das provas e aflições. Quando você estiver passando por provas e aflições, não culpe ninguém, não acuse ninguém. Deus quer que você passe por aqueles pedaços, para Ele purificar este material. Está correto? Está correto? Eu já vou direto ao assunto. O profeta disse no parágrafo parágrafo 32 desta mensagem, que já foi citada ao seu nome, o seu tema. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio. Aqui está falando com a trajetória de Israel no deserto, falando de possuir a porta dos seus inimigos. Foi somente há poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio, e a igreja ficou toda agitada. O julgamento veio, e a igreja do Velho Testamento ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando tem que acontecer. Repito, a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isto daquela maneira. Deus permite as coisas dar tudo errado. Principalmente quando o cristão pensa que ele é melhor do que os outros. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Eu não, fulano faz, ciclano faz, mas eu não. Sabe o que Paulo disse? Porque existia uma contenda entre os irmãos no passado, nos dias de Paulo, sobre comer carne. Ele disse que tinha irmãos que comiam carne, mas tinha outros que escandalizavam o irmão comer carne. Quem não comia carne escandalizava quem comia carne, e quem comia carne escandalizava quem não comia. Mas Paulo repreendeu ambos os lados duramente. O que come não deve julgar a quem come não deve julgar a quem não come. Se você vê irmão ou irmã fazendo algo que você não faz, nem por isso você tem razão de ficar condenando aquele irmão, condenando aquela irmã. É tão fácil
Você apontar o dedo para um irmão, para uma irmã e dizer: eu vi, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Eu vou recordar o que uma irmã disse aqui do tabernáculo. Não vou citar o nome dela, mas ela sabe que ela falou isso. Quando uma pessoa perguntou para ela: irmã, como é que está a situação, a vida do pastor? Essa irmã congregou aqui também, essa irmã que perguntou: como é que vai a vida do pastor? Só que ela já tinha afastado daqui e ligou, falando com uma irmã, perguntou como é que estava a vida do pastor. E o pastor, como está a situação dele, em outras palavras. A irmã respondeu: irmã, eu não cuido da vida dele. Respondeu certo ou respondeu errado? Hã? Aquela pessoa perguntou com más intenções: irmã, como que vai a vida do pastor? Ela esperou que a irmã fosse entrar no pensamento dela e falar mal de mim, ou criticar de mim. Mas a resposta foi esta: eu não cuido da vida dele. Se você agisse desta forma em cada tempo, você teria menos problemas. Esta pessoa não vai perguntar nunca mais sobre isso. Você entendeu? Você tem que dizer não para as pessoas. Você tem que realmente ser justo nas suas respostas. Mas o que me importa é a palavra de Deus, é a mensagem da hora. Está correto? Bom, a igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer, quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isto tem que acontecer. Deus faz isto daquela maneira. Escute agora: Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado. Você ouviu bem ou não? Cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Ele é Deus. Deus, deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir doenças sobre você para te testar e te provar. Então aí você entendeu. Para que são as doenças? Para que são as aflições? Para que são as tentações que vêm sobre o crente cristão? Para prová-lo, para testá-lo. Você entendeu isso ou não? Então você nunca vai dizer: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Claro, é o diabo que coloca doenças e aflições mesmo, mas ele não poderia fazer nada disso se Deus não permitisse. Por isso você tem que dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu tantas coisas na minha vida? O que o Senhor requer de mim? Por que a minha família está na situação em que está? Por que meus filhos e minhas filhas estão rebeldes assim? Por que, Senhor? Você não vai perguntar para o diabo, porque o diabo faz tudo isso de errado com você, mas ele tem que pedir: posso fazer? Posso fazer? Tem que pedir permissão para Deus. Se Deus disser não, ele não pode fazer. Então não culpe o diabo pelos problemas, pelas aflições. Qual é o tema da mensagem? Você passará por provas e aflições, e é Deus. O que foi que Davi disse no Salmo de número 23? Ainda que, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado e testado. Deus, deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir doenças sobre você. Para quê? Para te testar e te provar.
É só você olhar para a situação de Jó. Ele passou por tantas aflições e era Deus que colocou ele nas mãos de Satanás. Só que Deus, quando Ele permite o diabo fazer algo para você, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus te desamparou. Deus apenas está testando a sua fé, testando você, para mostrar para o diabo que você é uma semente eleita, que você é revelado, que você é um filho e uma filha de Deus. Vamos lá? Ele deixa vir doenças e aflições sobre você para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. É pela própria vontade dele. E às vezes, olha, sabe de uma coisa? Eu penso que nós, os pregadores, erramos muitas vezes. Basta uma gripezinha, basta uma dor de barriga, basta tropeçar, machucar a unha, já ficamos desesperados, agitados, e tem que orar, e tem que ungir com azeite. Calma, calma. Deus permitiu isto acontecer. Não fiquemos agitados. Parece que nós não queremos que Deus cumpra a sua vontade na vida dos cristãos. Qualquer doença, qualquer aflição, nós já queremos atravessar. Não aceito, não posso aceitar. Senhor, meu irmão está doente, minha irmã, meu filhinho. Espera aí. Deus bem poderia dizer, você não conhece a minha palavra? Você não conhece a minha vontade? É eu que estou querendo que ele passe por isso aí. Eu quero provar a fé dele. Eu quero provar a paciência dele. Eu quero provar a temperança dele. Quando você reclama, quando você murmura, você está, sendo reprovado por Deus. Porque quando você reclama, você não está sendo forte o bastante. Quando você murmura, você não está sendo forte o bastante. Mas sejam fortes e corajosos. Vamos enfrentar o inimigo. Vamos dizer como Paulo: posso todas as coisas. Ou você não pode? Ou você não pode? Paulo, cheio de convicção, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos do Senhor atentos às suas orações. Por que reclamar para o papai? Por que reclamar para a mamãe? Por que reclamar para o vizinho? Por que reclamar para o pastor? Bota o joelho no chão e fala com ele diretamente. Você não precisa de secretários, alguém para levar o teu recado para Deus. Ajoelha e fale diretamente com ele. Todo mundo fica sabendo que você é um fracote. Todo mundo fica sabendo que você não tem fé suficiente. Todo mundo fica sabendo que você não é um crente cristão, porque você reclama de tudo. Foi bem por isto que todo Israel, aqueles que saíram do Egito da escravatura, morreram todos por reclamar, por murmurar. Se você tem vida e saúde, você tem disposição para qualquer coisa. Você é profissional, faltou emprego na sua área profissional, vai trabalhar de servente de pedreiro, para ganhar pelo menos o pão de cada dia. Não, se não tiver na minha profissão, eu não vou fazer nada. É por isso que tem muitas pessoas a mendigar o pão. Se não me pagar um salário X, eu não vou trabalhar. Está passando apuros,
está passando necessidade, recusa o serviço e recusa o salário. E passa a murmurar, passa a reclamar. Vocês estão ouvindo isso? Muito bem. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. O que é desastre? É o quê? O que é desastre? É acidente. Um desastre é um acidente. E tem diferentes formas de desastres. O carpinteiro pode cair de cima do telhado. O pedreiro pode cair de cima de um andaime mal feito. O motorista descontrolado pode se acidentar e prejudicar outras famílias. Desastres. E preste atenção. Deus permite desastres. Mas que Deus é este, hein? Você vai querer murmurar agora? Você tem que saber que Deus é Deus, Ele é absoluto. Ele faz o que Ele quer. Então, Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Até isto. Ele, Deus, esse Ele aqui é Deus. Ele permite, é Deus. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas. E solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele solta o diabo para te tentar. Será que você é melhor do que Jesus Cristo? Quem aqui, incluindo eu, quem aqui de nós é melhor do que Jesus Cristo? Ninguém. Ninguém. E Deus soltou o diabo sobre Jesus Cristo. O diabo tentou a Cristo no deserto. Era a própria vontade de Deus. Mas você não suporta a tentação. Você não suporta as provas. Você não suporta as aflições. Talvez nós vamos ficar só com estas colocações. Quando fala Ele permite, é Deus permitindo. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas estas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele, o diabo, fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Quem pode? Satanás. Só que tem que ter a permissão dele. Ele pode te jogar numa cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer quase que qualquer coisa. E é da vontade de Deus que ele, Satanás, faça aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro. É mais precioso do que o ouro para nós. As provas, as aflições, desastres, acidente de um modo geral, dores, angústias, problemas. Seus vizinhos ficam contra você, seus amigos ficam contra você, os irmãos na igreja ficam contra você. Tem membros na igreja contra o pastor e querendo tirar membros da congregação. Gente, eu não posso escandalizar com nada disso. Deus está permitindo tudo isto. Só tem um detalhe: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Amém. E os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir as suas orações. Amém. Agora, o que nós devemos encarar é sempre o seguinte: o crente segue em frente. Amém. Segue em frente ou não segue em frente? Hã? Agora preste atenção. Ficar sozinho,
sair de lá e disse: embora ele me mate. O cristão, crente cristão, tem que ter esta postura, tem que ter esta fé. Ficar sozinho. Meus amigos me abandonaram. Por sinal, meus melhores amigos me abandonaram. Famílias que começaram juntos comigo me abandonaram. E houve qualquer conversa de qualquer pessoa e fica em dificuldade com este trabalho. Mas aqui está. Ficar sozinho, sem amigos, sem familiares, é muito difícil. É o vale da sombra da morte. Mas o importante é Ele estar com você. Ele estar comigo. Pode meus pais me abandonar, Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ficar sozinho, sair de lá e dizer: embora Ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. Ainda que Ele me mate, eu não desisto desta mensagem, eu não desisto deste ministério. Ainda que Ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Esta é a semente de Abraão. É este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o restante deles disser: a experiência não tem nada, é só um pouco de agitação, aspas, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu o que o pastor fez? Você viu isso, você viu aquilo? Olha, quer saber uma coisa? O importante é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem fé para dizer isto? Aconteça o que acontecer. Pare quem quiser parar. Deslize para a direita quem quiser deslizar. Deslize para a esquerda quem quiser. Pare no meio do caminho quem quiser parar. Volte atrás quem quiser voltar. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para você dizer eu e a minha casa, você tem que estar unido com sua casa. Você tem que ter uma família unida. Por exemplo, o marido diz: eu e a minha esposa serviremos ao Senhor. Eu e o meu marido serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam estar no mesmo espírito, na mesma fé, ser submissos à palavra de Deus. Meu Deus, eu vou ter que fechar. Veja, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer: na maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro ao Deus de nossos pais. Embora sejam mexeriqueiros, preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui tem algo a ver. Isso aqui é um conteúdo que você deve conter no seu coração. Veja aqui, olha. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo, fulano... Espera aí. Veja o que o profeta disse: embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja. Os que vêm à igreja são mexeriqueiros, não importa. Embora sejam mexeriqueiros. O que é mexeriqueiro? Quem sabe dizer o que é um mexeriqueiro? Fofoqueiro, que só vive tocando no nome das pessoas, falando das pessoas e não fica em paz. Tem que falar alguma coisa contra alguém, mesmo através de mensagem de textos, mesmo através de áudio. São mexeriqueiros, são fofoqueiros. Não é menos do que murmuradores. Aqui o profeta diz assim: olha, embora sejam mexeriqueiros os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas e tudo que entra na igreja, no meio do povo e na vizinhança e tudo mais, mas para mim e para a minha casa nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, aí está algo importante. Embora todos eles parem de vir aonde? Embora
todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba a oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos. Os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, este homem em quem você confia, comete um erro. Talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isto, para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é em sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa sua promessa. Porque eles somente podem ser semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão, entra no crente. Não importa o que aconteça, ou quão contrário, o crente segue em frente. Aconteça o que acontecer. Você passará por provas e aflições, mas faça como o profeta nos ensina, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aconteça o que acontecer, eu não quero me tornar um mexeriqueiro, eu não quero me tornar um difamador, eu não quero me tornar um caluniador, eu não quero me tornar um tumultuador, eu não quero ser um divisor, causar divisão numa igreja, tentar arrastar um membro de determinada igreja para levar para outra igreja. Tira um membro de um pastor, leva para outro pastor. Isso é do diabo, se quer ouvir. Porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Se você está bem aqui, se você está se alimentando bem aqui, se aqui a mensagem é pregada na íntegra, na essência, então por que você está agitado? Por que você está inseguro, se você sabe que está ouvindo a mensagem do dia da maneira centralizada? Portanto, meus irmãos, vocês não devem estar dando ouvidos para conversas, para certos convites. Vamos em tal lugar, vamos na igreja de tal e qual. Você tem que saber muito bem onde aquela pessoa quer te levar. Antes de você ir, você tem que saber, mas que tipo de fé tem aquela igreja? Que tipo de mensagem prega aquele pastor? Ele é difamador? Ele é caluniador? Ele é mexeriqueiro? Ele só fica falando mal de outros ministros? Lá não é o meu lugar. O meu lugar é na presença de Deus. O que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram: vamos à igreja tal? Vamos à congregação tal? Ele não disse isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ou seja, no lugar certo, no lugar correto. Agora, ficar pulando de galho em galho é macaco agora? Você sabia que macaco que vive saltando de galho em galho é um macaco? Ele tem habilidade para fazer isso. Pula de galho em galho, mas um dia aquele galho vai quebrar, um galho seco. Ele pode cometer um engano, porque macaco não tem inteligência, macaco age por instinto. Ele pode saltar num galho seco e morrer. E tem um ditado vulgar: macaco quanto mais mexe quer chumbo. Por isso, fique na vocação em que Deus te chamou, e não fique aí querendo arrastar. Gente do céu, por que um irmão ou uma irmã quer arrastar alguém daqui para levar para outro lugar? Por quê? Será que aqui não tem alimento? Será que aqui não tem ensinamento necessário? Do jeito que eu trago a mensagem, eu tenho plena consciência que eu trago somente o que o profeta ensinou. Eu não procuro nada além disso. O que eu passo para vocês, eu colhi do profeta desta era. Assim sendo, eu encerro dizendo: os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você não tem que estar preocupado com A mais B. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os ouvidos do Senhor estão abertos, atentos para as tuas orações, para o seu clamor. Veja, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor de quem? Dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se a minha casa não quiser, mas eu servirei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, rebente onde rebentar. Pode levantar fofoqueiros, pode levantar mexeriqueiros, pode levantar caluniadores, difamadores, pode levantar qualquer tumulto. Eu e a minha casa estamos em paz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Doenças, aflições, desastres, acidentes de um modo geral, eu já entendi nesta noite que tudo é permitido por Deus. Deus solta até o diabo sobre o cristão para testar o cristão, mas os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim. Os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o clamor de cada um de vocês, para ouvir o nosso clamor. Deus te abençoe. Do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.